Olá, meu povo, olha, eu aqui novamente. A graça e a paz estejam com todos vocês e vamos estudar, vamos começar, né, uma nova história. Justamente quem nos ensinou como saudar, né, a graça e a paz estejam com vocês. É verdade, nós vamos falar, vamos estudar Gálatas, as cartas aos Gálatas, vamos conhecer um pouco da história de Paulo. Mas antes disso, eu quero dar um recadinho para vocês. Sigam, comentem, compartilhem, mandem para os amigos, se inscrevam neste canal. Quanto mais ele aumentar, mais vidas serão alcançadas. Amém? Então, a gente vai entrar agora lá no Novo Testamento. O pãozinho diário, ele é assim mesmo. Muitas vezes ele não vai seguir uma sequenciazinha. Nós vamos estudar a palavra do Senhor inteira, né? Acompanhando esse pão diário. Mas nem sempre ele vai estar na ordem de Gênesis a Apocalipse, né? Então, nós estávamos em Gênesis, estudando a história dos patriarcas, de Jacó, José, e agora nós já estamos no Novo Testamento, e nós vamos falar agora sobre Paulo, e uma das vezes que ele mandou cartas a esta igreja em Gálatas, né? Lá em Galácia, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou iniciar aqui só com esse trechinho que a gente vai ler Gálatas, capítulo 1, do 1 ao 10. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros da igreja da Galácia, graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Olha, é forte. Aí no 10, vamos finalizar aqui o 10. Porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus, ou a de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E o verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui até o 10. A gente vai aprender um pouco sobre Paulo. Ele já começa aqui dando saudações, né, a este povo, a esta igreja, que estavam... ele já havia passado por lá, ele já havia pregado a palavra do Senhor para esse povo, e eles estavam agora recebendo, não mais acreditando na pregação que Paulo pregou lá, ensinou para eles já estavam ouvindo pregadores, pessoas que estavam pregando um evangelho que não era o evangelho de Cristo, que não era o evangelho limpo, saudável, o evangelho que Paulo pregou. Paulo já vem alertando na saudação e dizendo, né, ele já vem dizendo, né, meus irmãos, ele diz, né, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, assim, ele ouviu dizer, né, que naquela região eles já estavam ouvindo pregadores, distorcendo a palavra do Senhor, pregando coisas, heresias e tudo aquilo que não era a palavra limpa e verdadeira do Senhor.
E Paulo logo manda a carta para alertá-los desse perigo, né? E aí ele testifica da vida dele. Por acaso eu recebi este evangelho de homens e eu procuro por acaso agradar a homens ou a Deus? E ele dá o testemunho da própria vida dele, que ele, Paulo, recebeu este evangelho, não foi de homem, não foi de ninguém. Por isso ele diz, se eu recebi da parte do próprio Cristo, é o evangelho limpo e verdadeiro. Ele veio direto de Cristo. Foi ele que me trouxe, foi ele que me ensinou, foi ele que abriu os meus olhos. Ele fala, né, em Gálatas, todo o seu testemunho de como o Senhor o encontrou e o Senhor resgatou ele para Cristo. E ele está dizendo, como é que vocês estão escutando outras coisas que não é do Senhor? É como eu digo para vocês, como é que vocês têm temos a palavra do Senhor aqui, livre, limpa, para lermos, aprendermos, pedirmos direção e discernimento ao Senhor. Por que botamos outras coisas que não estão aqui? Por que cremos, deixamos as pessoas, os pregadores, esse povo, falsos profetas? Era o que estava acontecendo aqui, falsos profetas, essa é a palavra. Pregar e nós acreditarmos nisso. Como é que está o meu coração, a minha vida? Que fragilidade que tudo que vem eu estou acreditando? Então, por que não ter base na palavra do Senhor? Quando você ouvir pregações, quando você ouvir coisas que é sem sentido. Hoje em dia nós temos muitas pregações misturadas com coaches, está assim muito misturado. Umas estão até na linha de raciocínio, linha da palavra, mas outras estão totalmente fora. Quantas heresias estão sendo pregadas? Que óleos salva, que roupa salva, que sal, que pano, que lenço, que óleo, que não sei o quê. É tantas heresias que se colocam agora no Evangelho. É que isso, que aquilo, que pode, que não pode. É para fazer isso que tu vai para o céu. Então, assim, gente, nós temos que tomar muito cuidado com o Evangelho. Com quem está pregando esse Evangelho para nós. Com que as nossas crianças estão ouvindo do Evangelho. A nossa família está aprendendo desse Evangelho. Que Evangelho? Que palavra está sendo pregada? Quem está pregando? Então, Paulo quis alertá-los justamente dos falsos profetas. E já tinham chegado, né? Os falsos profetas já tinham chegado aqui para eles, né? Para os Gálatas, já tinham chegado. Paulo estava dizendo, gente, o evangelho que eu ensinei para vocês foi o próprio Cristo que me ensinou. Veio diretamente de Cristo. O que vai nos blindar dos falsos profetas? Eu sempre digo isso. O que vai me blindar de falsos profetas, de heresias, de palavras que é o contrário do Evangelho de Cristo, é eu conhecer dela. É o eu conhecer da palavra do Senhor, vai me blindar dos falsos profetas e das heresias. Quando eu conheço, a palavra de conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando eu conheço, quando alguém vem pregar para mim outra coisa que não tem nada a ver, eu disse, não. Porque eu conheço. Não vai ficar, não vai entrar, porque eu conheço. Então, que a gente possa conhecer da palavra do Senhor, conhecer dessa verdade do Senhor. Que a gente vai conseguir se proteger dos falsos profetas. Gálatas não conseguiu, né? E Paulo precisou entrar, intervir ali naquela situação, mandando uma carta para eles, pelo amor de Deus, o evangelho que eu recebi foi do próprio Cristo. Como que vocês estão deixando entrar aquilo que não é do Senhor, não é o evangelho de Cristo? E que nós tenhamos esse cuidado. Evangelho só de bênção, prosperidade, que você vai conseguir, que você eita, isso e aquilo. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Então, a palavra do Senhor hoje fica de alerta para aprendermos dessa palavra para a gente poder se blindar do falso profeta. Quando a gente conhece, a gente consegue se proteger. Viu?
Então, essa palavra, iniciando essa jornada com Paulo, a gente vai, neste vídeo de hoje, já iniciarmos como a alerta, né, a todos nós, de falsos profetas. E aprendermos, ter ouvido sensível a aprender e ouvir e obedecer a palavra limpa e verdadeira, a própria vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?